Alegria, salve, salve, família Serrente. Legal você aqui no nosso canal, conversando sobre a espiritualidade. Vamos dar continuidade à leitura e o estudo com todos vocês do livro dos Espíritos. Mas antes, dê o joinha, se inscreve no canal e ative o sininho. Participe e venha compor a família conosco. Salve com muita alegria, família Serrente. Gratidão por estarem conosco em mais esse vídeo do nosso canal Conversando sobre a Espiritualidade. Eu adoro essas aberturas que a Andrea faz, porque elas são sempre luminosas, né? Elas iniciam o vídeo com bastante luminosidade. E gosto muito também da leitura da nossa radialista de plantão, dona Vânia Jorge Alves, que está aqui à disposição agora para dar continuidade, né, dona Vânia? Uma boa noite para a senhora. É isso aí. Vamos. Boa noite a todos. Estamos sim. Vamos começar, vamos estudar, vamos relembrar tudo que a gente já leu e já aprendeu. A infância é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto. Desde que se trata de uma criança, é claro que, estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto a um espírito que a anima. Este, pois, tem, efetivamente, limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa, com o desenvolvimento dos órgãos. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos, numa criança, não apresentam o caráter dos de um adulto, e quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Isso quer dizer que o nosso consciente não aguenta duas vidas ao mesmo tempo. Ele está preparado para ter o consciente do aqui e agora. O inconsciente, que é a nossa alma, que é tudo que está lá registrado, e está guardado para que, quando for adulto, se for necessário, ele utilize. É isso, William? Você concorda? Pelo que eu entendo, eu concordo plenamente. Eu acho que, e é o que a gente já falou várias vezes, inclusive num vídeo de conteúdo exclusivo nosso, que falamos exatamente isso, já com a experiência, lembrando sempre que esse livro começou no início do processo de existência da doutrina espírita. Então, muitas coisas a gente hoje tem como confirmação. Certo, Andréa? Certíssimo. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Mais ou menos, porque a criança no plano espiritual, a gente sabe que ainda continua um tempo, passa por um processo, que nós já ficamos sabendo nos dias de hoje, de que a criança ainda permanece criança um certo tempo. Tanto que existem instituições que recebem essas crianças e vão trabalhando o seu espírito para que ele acorde e recobre a sua memória. William? É a minha boa e velha frase, né? Nada no plano espiritual não faz sentido. Então, se o espírito ele acabou de desencarnar como criança,
não faz sentido que ele acorde do outro lado um adulto. Bom, não faz sentido. Então, ele leva um tempo, sim, para que ele consiga compreender. Não vamos nos ater muito a isso, porque, eu repito, temos um vídeo falando sobre as crianças no plano espiritual. Por favor, vão lá e assistam. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza, de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mistério. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda às novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real, com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, e sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e a assistência que lhes foram dispensadas durante de 15 a 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem um coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me, como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas, das que nutres, inclinações, gostos, inteiramente opostos aos vossos?
Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tamiz da infância? Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar. Linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Se fosse mais claro... Oi, fala, William. Se fosse mais claro, menos seria necessário a gente fazer esse estudo, né? Porque, meu Deus do céu, foi muito claro. Muito claro o que ele quer dizer com isso, e mais ainda o que é a importância da infância. Considerando que a gente passa, né? Se a gente for considerar aí uma vida, por exemplo, no meu caso, o que se considera infância, pelo menos na época que a gente era jovem, né? 15 anos, entendeu? Eu já estou com 55, já são 40 que eu já não sou criança. Isso quer dizer o que na prática? Quer dizer que essa fase é uma fase inicial que forma uma certa parcela daquilo que eu vou ter que ter, eu digo eu, né, mas qualquer pessoa tem que ter, para poder cumprir uma parte muito maior da sua vida enquanto adulto, né? Então, é extremamente necessário, é uma fase introdutória, né? E que não dá para você fugir dela. É. Simpatia e antipatia terrenas. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. É melhor a gente não mexer com o que está quieto, mexer com o passado, porque eu acho que se a gente mexer com o passado fosse bom, Deus teria colocado isso claro na nossa mente. Se Ele nos deu a oportunidade agora de vivenciar esta vida, é melhor a gente não saber nem os amigos e nem os inimigos do passado. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se ligam bem naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis.
O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Andrés, tem alguma coisa para falar sobre isso? Sobre o magnetismo que faz com que as pessoas tenham simpatia uma pelas outras? Na verdade, é uma questão natural, né? De atração. A gente realmente atrai espíritos que são energeticamente afins a nós. Isso é uma questão física até. E a convivência com esses espíritos aí vai da sua composição kármica para passar nessa vida, se você tem ou não compromisso de passar essa vida ao lado de alguém, enfim, aquilo tudo que você se planejou para fazer. Está muito claro as explicações. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos, que se adivinham e reconhecem sem se falarem. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que o tem melhor? Numa e noutra, indiferentemente. Mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio e inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá, e porque díspares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Interessante a colocação. Muito interessante. Divulgue o nosso conteúdo aos seus amigos, espalhe essa mensagem, esse estudo, não só do Livro dos Espíritos, como os nossos podcasts, os nossos vídeos de conteúdo exclusivo, os nossos shorts, os nossos evangelhos que são gravados. Vamos participar dessa divulgação, né? Muito importante para o desenvolvimento e aceitação da nova era por mais e mais corações. Dê o joinha, se inscreve no canal, ative o sininho, faça seus comentários e suas perguntas, participe dos nossos vídeos. Contamos com a ajuda de vocês e vocês podem contar com a gente também. Um beijo no coração e axé. Um beijo, axé e até o próximo estudo. Até o próximo estudo. Boa noite. Axé.